O terceiro diário de viagem é a lição 10, classe dos adolescentes. E eu sou o professor Denis Pereira, a paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Atuo há mais de 20 anos com a EBD e semanalmente temos aqui as pré-aulas para ajudar os professores. Anote aí, das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você compartilhar o link do nosso canal com todo o departamento da IBD aí da sua igreja. Também é importante você se inscrever. Chegamos a 25 mil inscritos, estamos caminhando para 30 mil inscritos. Você precisa se engajar no nosso canal. Nosso canal é importante para você, eu tenho lhe ajudado de alguma forma, então eu preciso do seu engajamento. O que é isso? Você precisa interagir com o canal para o YouTube olhar e falar, esse canal é interessante. Senão, ele esconde os canais que não têm engajamento e mostra os que tem, ok? Muitas vezes com conteúdo maligno. Então, se de alguma maneira eu estou lhe ajudando, engaje-se com o canal. De que maneira? Inscreva-se e ative as notificações. Clica no joinha, tá bom? Dá like no vídeo, é como se você estivesse dando um glória a Deus durante o culto, tá bom? Deixe o seu comentário que aparece aqui no final da aula também. Deixe sugestões, deixe perguntas, fale para nós de onde você nos assiste. Torne-se membro do canal, é muito importante, você torne-se membro do canal, tem conteúdos exclusivos para membros do canal a partir da próxima semana. Clique no valeu, tá certo? Pegue lápis, bíblia, revista, papel, bloco de notas, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Lembrando que tem links muito especiais para você aqui na descrição, dá uma olhada. O link para tornar-se membro, link para grupos de professores no WhatsApp, link para baixar material gratuito em PDF e link do meu WhatsApp para convites para ministrações, pregações, cultos, congressos, eventos, acampamentos, tarde da bênção, vigília. Será um prazer atender os irmãos. Bora para a nossa aula? Aí está o terceiro diário de viagem. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus, tá? Então a mensagem do evangelho é um chamado ao arrependimento. Nessa terceira viagem, o apóstolo Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso. Quantos anos? 3 anos em Éfeso, E tem professor que acha que com 6 meses dando aula, ele acha que, nossa, não tá acontecendo nada. Os alunos não gostam da minha aula. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, tá bom? Resultado do nosso trabalho não é instantâneo, não é automático. Leva tempo, mas é permanente. Quanto mais demora para aparecer, significa que a raiz está sendo colocada mais fundo. Hora de aprender. Tópico 1. A parada de 3 anos em Éfeso. Através do livro de Atos, percebemos que o tempo de Paulo em Éfeso foi trabalhoso. Tá? Então, primeiro nós temos aqui o derramamento de poder em Éfeso. Um judeu chamado Apolo, que cria em Jesus, chegou em Éfeso e anunciava com entusiasmo o caminho do Senhor. Ele se tornou um líder e pregava para judeus e gentios, mas ele ainda não tinha vivido a experiência do batismo com o Espírito Santo, tá? Este homem tá aqui, 18:25. Era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João, lembra? Batismo de João era o batismo de arrependimento, mas não era o batismo no nome do Senhor Jesus. No entanto, o 28 diz que ele poderosamente convencia judeus publicamente, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo, tá bom? Aí o 19 é continuação aqui do capítulo 18, tá? Então, ele ensinava sobre o batismo de João, arrependimento para receber a salvação em Cristo Jesus, mas não falava sobre o batismo no Espírito Santo, ele não tinha tido essa experiência, tá?
Quando Paulo chegou a Éfeso, a igreja não entendia sobre o batismo no Espírito Santo. Eles apenas conheciam o batismo em águas feito por João. Paulo explicou que era necessário serem batizados em nome do Senhor Jesus. E também ressaltou o batismo no Espírito Santo, que é diferente do batismo nas águas, tá? Existe aí toda uma discussão. É habitação, é não sei o que é. Batismo em águas é ordenança bíblica, tá bom? O batismo em água não salva, mas é para os salvos. O batismo em águas é necessário porque é uma ordenança de Jesus, tá bom? Então, eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Se a pessoa se recusa ao batismo, mesmo estando na igreja, ou é um ato de rebeldia, porque é uma ordem de Jesus, ou é um sinal que o discipulado não foi bem feito. Nesse vídeo que eu falo, inclusive, eu vou colocar o card dele aqui. Se eu não colocar, você me lembra. Nesse vídeo eu apresento, inclusive, diversos textos bíblicos, onde as pessoas aceitavam a Jesus e já pediam para ser batizados, inclusive. O eunuco pediu, falou, tem água aqui, posso ser batizado? Em Atos 2, Pedro pregou, as pessoas perguntaram, o que a gente faz para ser salvo? Entende? Não há nenhum relato bíblico de pessoa que aceitou Jesus, creu no evangelho e não quis ser batizado. Ou é um ato de rebeldia, ou novamente, é um ato, falta de conhecimento por um discipulado fraco, tá bom? E aí, ó, o que Paulo chega? Ele chega lá e percebe que eles não conheciam o batismo correto, não é? Somente o batismo de João. Então, o que ele faz? Ó, versículo 3, capítulo 19. Sois batizados em quê, então? Eles responderam, no batismo de João. Aí ele responde, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que havia de vir depois deles, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Tá bom? Então, veja, depois do ensinamento correto, as pessoas fizeram aquilo que era correto, tá? Então, muitas vezes, a recusa das pessoas ao batismo e até mesmo a buscar o batismo no Espírito Santo é falta de conhecimento ou de entendimento. Então, falar sobre um assunto não é o mesmo que não significa que as pessoas entenderam. Então, por isso que precisa avaliar. É rebeldia ou é falta de entendimento? Ah, não, mas a pessoa fez o discipulado. Mas ela entendeu? Às vezes a pessoa não entendeu. Estes homens foram discipulados, a ponto de serem batizados no batismo de João. Mas o discipulado que eles passaram faltava, estava incompleto. Paulo chegou, então é uma questão de instrução muitas vezes. O tempo passou e Paulo continuou ensinando sobre o reino de Deus, tá? Ensinando sobre o reino de Deus. Olha só, versículo 8. Entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Tá? É disso que se trata evangelismo. Mas quando endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, o caminho é esse do evangelho, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isto continuou durante 2 anos. 2 anos pregando, 2 anos ali, naquele lugar. Como resultado da pregação do evangelho, milagres, maravilhas especiais eram feitas pelas mãos de Paulo, de maneira que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se tiravam deles, e os espíritos malignos também saíam. Isto aqui é um contexto para que a gente use lenços, aventais, enfim, objetos palpáveis para a operação de milagres? Claro que não, ok? Lembra, nós temos aqui não uma doutrina, nós temos aqui um fato. Uma doutrina ela é estabelecida com diversos textos que corroboram aquela doutrina. Isso aparece só nesse ponto e não aparece mais.
ok? Então, a cura é realizada no nome de Jesus, ok? E não porque é um pedaço de pano, nada disso. É no nome de Jesus. Bom, estas maravilhas despertaram a curiosidade de alguns judeus e eles tentaram imitar o apóstolo, né, invocando o nome de Jesus. E aí vai acontecer aquele ato aqui em Éfeso, que é um dos grandes, maiores avivamentos da história, tá? É lindo, porque aqui em Atos 19 nós podemos perceber um padrão para o avivamento, onde acontece o sinal de que um verdadeiro avivamento está acontecendo é a mudança de comportamento. Anote aí, não há avivamento sem mudança de comportamento. Não há, não existe. O que atrai os olhares dos opositores e daqueles que poderão vir a crer em Cristo é a mudança de comportamento, que é o que aconteceu aqui em Éfeso. Bom, com isso nós vamos ter agora um conflito religioso e econômico aqui no tópico 2, tá? Então nós vamos ver aí os efeitos desse avivamento. Então o avivamento, ele vai criar a aceitação em massa de muita gente, mas ao mesmo tempo oposição, porque o avivamento produz mudança de comportamento. Então ele mexe nas estruturas do inferno, O avivamento mexe nas engrenagens do inferno. O número de cristãos aumentou na cidade, ou seja, muitos abandonaram os rituais idólatras. E isso provocou controvérsia em meio aos produtores de objetos do templo da deusa Diana. Então, é como se, por exemplo, hoje nós temos aqui no Brasil a cidade de Aparecida do Norte. É o maior centro de romaria do Brasil e um dos maiores da América Latina, se não o maior. É como se a igreja estabelecida nesta cidade começasse a evangelizar, e de repente estas romarias parassem de acontecer ou de serem realizadas para a catedral onde há esse culto à imagem, lá, e as pessoas começassem a procurar igrejas evangélicas. Isso provocaria na cidade um conflito religioso e econômico. Conflito religioso porque os padres do lugar, o bispo do lugar, vai achar ruim. E econômico, por quê? Porque a economia da cidade de Aparecida do Norte, assim como de Éfeso, girava em torno do templo da deusa Diana, ou Ártemis, em Aparecida do Norte, gira em torno da devoção a Maria, mãe de Jesus. Então, isso aqui gerava uma questão religiosa e econômica para a cidade. Quando muitas pessoas se converteram ao evangelho e abandonaram a idolatria, isso esvaziou templos e também o mercado de ídolos que estava ali, vendendo seus nichos, vendendo chaveirinho, vendendo foto, vendendo isso, o turismo religioso que é realizado hoje em Aparecida do Norte, acho que Juazeiro do Norte, algumas cidades pelo Brasil e pelo mundo, Fátima em Portugal, ou na Argentina, não me falha a memória agora, enfim, em alguns lugares do mundo, esse turismo religioso, ele se viu ameaçado. E aí, isso gerou uma revolta contra Paulo e os seus companheiros, liderado por Demétrio e os artesãos ali da cidade, tá? O nível do conflito aumentou e os cidadãos e cristãos poderiam ser acusados de cometer crime contra a ordem do império. Então o secretário da prefeitura instruiu o povo e os acusadores a se acalmarem, tratarem do assunto no tribunal e nas regiões formais da cidade, tá? Porque se houvesse ali tumulto entre judeus, Roma entrava no meio e, ok? Então Roma deixava os judeus praticarem sua religião e cultuarem os seus deuses desde que eles mantivessem as coisas em ordem. Por isso que, vamos cuidar disso no tribunal, não vamos criar protesto aqui não, senão vai dar BO para nós. Então, assim,
a aplicação desse tópico é exatamente que servir a Deus provoca mudanças de hábito e isso provoca impacto social, tá? Então, assim, esse é para mim o maior exemplo de um grande avivamento. Por quê? Isso aqui abalou a cidade. Abalou a cidade. Estava comentando com um amigo esses dias. Nós nunca falamos tanto sobre avivamento como nos dias de hoje. Mas avivamento não é o que a igreja diz que está acontecendo, é quando o mundo sente o impacto da igreja. Quando o mundo se assusta com o avanço da igreja, é sinal de que está acontecendo um avivamento. Foi o que aconteceu em Éfeso. O evangelho, onde ele é pregado, ele provoca mudança. E por que provoca mudança social? Porque aonde você tem uma grande massa de pessoas imorais, corruptas, se uma grande massa de pessoas imorais e corruptas são transformadas pelo poder do evangelho, essa massa de corrupção e de moralidade diminui. Entende? Então, Éfeso é um sinal do poder do evangelho. Não é governo, não é ação de governo, é o poder do evangelho para mudar, para transformar. Devemos exercer nossa missão civil, política, sim. Mas Éfeso nos mostra que não há um poder maior do que o poder do evangelho para mudar o homem e para mudar o contexto de um lugar. Contexto social, religioso, familiar. Esse evento mudou o eixo de idolatria naquela região, a ponto do mundo se levantar contra a igreja. Será que nós estamos prontos para isso? Meu Deus. Tá? Então, vamos lá. A pregação do evangelho produz aceitação e oposição. Ok? O nível da oposição será determinado pelo nível da aceitação. Quanto mais pessoas se renderem a Cristo, mais o inimigo levantará opositores para atacar a igreja. Porque significa que o seu reino está sob ataque. E ele não vai deixar barato, irmão. Ele não vai deixar barato. Certo, meus amigos? E aí, vamos para o tópico 3, que vai falar sobre a parada final em Jerusalém. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se. Ative as notificações. Dê like. Dê like. Isso. E deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Isso, dê like, deixe seu comentário, que é muito importante para nós, tá? Bom, a parada final em Jerusalém. Após tudo ser resolvido, Paulo seguiu viagem para o seu destino final. A chegada de Paulo e seus companheiros foi festejada pela igreja em Jerusalém. O apóstolo entregou a oferta das igrejas da Macedônia e Acaia e compartilhou com eles as boas novas de Jesus. Essa terceira viagem, a gente falou um pouquinho na outra lição, né? Paulo recolheu ofertas das igrejas para Jerusalém. Jerusalém estava sob forte oposição do império, estava começando uma forte oposição do império, tá certo? Então a igreja em Jerusalém, por estar mais próxima ali daquele centro religioso, a igreja em Jerusalém, ela era uma igreja que não podia se expor muito, tá? E isso impacta também nas questões de cuidado, de sustento ali das pessoas. Lembrando que a igreja em Jerusalém tinha, e eu não sei até que ponto que todas as igrejas fizeram isso, mas a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, ela tinha o hábito de repartir tudo entre todos, ok? Para que ninguém tivesse falta. Bom, lá em Jerusalém, alguns judeus explicaram que, alguns irmãos explicaram que alguns judeus estavam falando mal de Paulo pela cidade, espalhando que ele ensinava o abandono da lei de Moisés. Então ele aceitou participar de um ritual de purificação para demonstrar que essa ideia era um boato. Mas passados os dias da purificação, ele foi visto por alguns daqueles judeus que o perseguiam, tá? E eles o acusaram falsamente de ensinar contra o povo de Israel a lei de Moisés e o templo.
e o de profanar o lugar sagrado por ter levado gentios ali. Foi um alvoroço. O povo arrastou Paulo para fora do templo para matá-lo, tá? Então, Paulo foi preso aqui nesse ambiente. Então, assim, foi uma experiência conturbada. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele tinha deixado claro que estava pronto não só para sofrer, mas para morrer por causa de Cristo, tá? Mas nós sabemos que tudo isso eram oposições que se levantavam contra o apóstolo Paulo para impedir o seu progresso ou o progresso do evangelho. Mas quanto mais eles faziam isso, inclusive a morte do apóstolo Paulo serviu para maior progresso do evangelho, tá certo? Então nós estamos aprendendo aqui nessa lição de hoje que nada impede o avanço do evangelho, tá? E que nós não devemos parar a obra por medo de oposição. Não, nós devemos continuar pregando o evangelho. Não devemos parar a obra porque não estamos vendo resultados instantâneos. Nossa missão é pregar o evangelho, é plantar e regar. Quem dá crescimento é o Senhor. E Ele é aquele que tem pressa nessa questão de crescimento. Por isso não se trata de números. Nós não vemos o apóstolo Paulo contando números das pessoas que aceitaram a Jesus. Isso, na verdade, é uma grande bobagem. O pregador, ele se alegra por ter cumprido a sua missão e ter anunciado a palavra de Deus por onde ele passou, e não porque diante do altar vieram 5 ou 10 pessoas. Afinal de contas, se elas vieram, é importante que tenham vindo por causa da palavra e não por causa do pregador. Se vierem por causa da palavra, por causa do evangelho que foi pregado, se é que foi pregado, permanecerão. Mas se vierem por causa do pregador, no próximo culto, elas já não estarão lá. Então, não desista por causa da oposição e não queira resultados instantâneos, rápidos, automáticos. Esteja pronto para pregar o evangelho e creia que os resultados virão, não para a nossa glória, mas para a glória do nome de Jesus. O reino é dele e quem tem interesse em crescimento no seu reino é Jesus Cristo. Amém, meus amigos? Esta foi mais uma aula da Escola Dominical, lição 10 na classe dos adolescentes. Assista, curta, compartilhe, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro, quando falaremos sobre a prisão e o julgamento de Paulo. Forte abraço.